Existe uma imagem silenciosa que muitas pessoas criam sobre quem vive a espiritualidade, como se praticar reiki, meditar, buscar consciência ou se tornar alguém imune à dor, como se o caminho espiritual fosse uma espécie de proteção, um escudo invisível contra tudo que machuca. Mas a vida não faz acordos com o conhecimento. E essa foi uma das lições mais difíceis que eu aprendi. Há mais de 20 anos eu caminho dentro do reiki. E durante muito tempo eu também acreditei nisso, que de alguma forma o caminho me manteria equilibrada. Mas a vida foi acontecendo. E ela acontece para todo mundo, sem avisar, sem pedir permissão, sem respeitar o quanto você estudou ou quanto você praticou. Vieram momentos que eu não esperava, situações que eu não escolhi, pessoas que eu amei e que a vida foi levando de forma que eu não conseguia controlar. E houve períodos em que eu me senti completamente perdida de mim mesma, ansiosa, exausta emocionalmente e fragilizada. Mesmo conhecendo o caminho, houve momentos em que eu também me perdi. Eu fiquei em silêncio sobre isso por muito tempo, porque existe uma pressão silenciosa dentro da espiritualidade. Como se sentir dor fosse sinal de fracasso interior. Como se quem pratica reiki, quem medita, quem busca consciência devesse estar sempre forte, sempre centrado, sempre em paz. Mas eu nunca encontrei essa perfeição na experiência humana. Em nenhum mestre, em nenhum livro e em nenhuma técnica existe essa perfeição. O que eu encontrei foi algo muito diferente. Encontrei pessoas que sofrem e continuam caminhando. Pessoas que quebram e aprendem a existir com essas rachaduras. Pessoas que se perderam e encontraram um caminho de volta. Não o mesmo caminho de antes, mas um novo caminho. E talvez seja exatamente isso que ninguém fala sobre espiritualidade. Hoje eu vejo o reiki de uma maneira muito diferente. O reiki não me salvou da dor, não me impediu minhas crises, nem meus medos, e muito menos viver o luto. Houve momentos em que eu me afastei da prática, não por escolha, mas porque a vida pesou tanto que eu não conseguia mais me conectar da mesma maneira. E sabe o que eu descobri nesse afastamento? Que o reiki nunca tinha ido embora. Ele estava lá, quieto, esperando, com um espaço silencioso dentro de mim, e permaneceu mesmo quando tudo parecia desmoronar. Às vezes a espiritualidade não impede a tempestade. Ela apenas garante que você não se perca completamente dentro dela. Talvez amadurecer espiritualmente seja perceber isso. Que consciência não é ausência de sofrimento. É continuar respirando dentro dele. É continuar caminhando, mesmo sem entender tudo. É aceitar que existem períodos da vida em que nós também quebramos. E que quebrar não significa fracassar. Significa que você é humano. Existe uma palavra japonesa, Ketsu, a arte de reparar o que quebrou com o ombro. Não para esconder a rachadura, mas para revelar que ali existe uma história, uma resistência silenciosa, uma beleza que só nasce depois da quebra. Talvez você também carregue marcas assim, invisíveis para quem olha de fora, mas profundamente presente em quem você se tornou.
Eu não vim aqui falar sobre o Reiki como alguém que tem respostas perfeitas. Vim como alguém comum, alguém que viveu perdas que não escolheu, medos que não esperava, recomeços que custaram muito. Alguém que precisou aprender que cuidar dos outros não significa abrir mão de si mesmo. E ser forte para quem você ama não significa que você não possa desmoronar quando precisa. E que o caminho espiritual não é uma linha reta em direção à perfeição. É uma caminhada humana, cheia de desvios, de pausas, de recomeço. 20 anos depois da minha primeira iniciação no Reiki, eu não sou mais quem eu era. Não porque aprendi mais, mas porque vivi mais e deixei a vida me transformar. E é por isso que eu estou aqui, não como mestre, mas como alguém que caminha. Se você também carrega algo pesado, se você também já se sentiu frágil dentro de um caminho que deveria te fortalecer, eu tenho algo muito importante e simples para te dizer. Você não falhou. Você está sendo humano. E talvez o maior ato espiritual que existe não seja se tornar invulnerável, seja se permitir continuar, mesmo quebrado, mesmo assustado, mesmo sem entender tudo. Porque a vida não pede perfeição, ela pede presença. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, compartilhe nos comentários. E se você busca um caminho mais humano, mais silencioso e verdadeiro dentro do Reiki, seja bem-vindo ao espaço Myoho Zen.